A primeira coisa que você tem que saber é que você não produz seu próprio alimento. Você é um organismo heterótrofo. Heterótrofo é aquele organismo que não tem capacidade de fazer fotossíntese e, por essa razão, ele acaba tendo que se alimentar. Então, você que está vendo essa minha aula, você é um consumidor. Além de existir um ser heterótrofo, consumidor na cadeia alimentar, existe um organismo chamado de produtor, que é aquele que de fato produz o carboidrato, a matéria orgânica, ou seja, a molécula que é a principal fonte de energia para nossas células, que no caso seria o carboidrato. Então, o que é que o produtor faz? O produtor faz o carboidrato. Dentro de qual processo? Fotossíntese. Por essa razão, ele é um organismo fotossintetizante. Beleza? Então, a cadeia alimentar vai ter produtor e vai ter consumidores. E também vai ter decompositores, porque um dia todo mundo que está aí vai morrer. Então, vão existir organismos que são decompositores que vão ajudar a reciclar a matéria, não a energia, tá? Porque a energia ela é consumida literalmente e o que tem de energia em forma de calor é perdida. Mas o que é realmente reutilizado é a matéria orgânica e os decompositores fazem esse papel muito bem. Então, cadeia alimentar tem 3 componentes: produtores, consumidores e decompositores. E o que é que ela nos representa? Ela nos representa a relação alimentar entre os seres vivos. Basicamente é isso. Eu coloquei aqui nessa imagem para vocês, nesse texto, onde eu coloquei que cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, tá? O Sol, na condição de fator abiótico, que de fato vai liberar luz, e essa luz vai ser usada no processo de fotossíntese, nossa, não tem como falar de cadeia alimentar sem primeiro colocar a luz. Em última instância, a vida aqui na Terra depende do Sol, porque através da luz é que os vegetais e os organismos fotossintetizantes conseguem fazer a fotossíntese. Então, eu tenho aqui o Sol, eu tenho aqui os produtores, aqui, só recapitulando, os produtores produzem matéria orgânica, que no caso é carboidrato, e eu tenho os consumidores, tá? E eles comem a matéria orgânica. Essa matéria orgânica que eles comem é proveniente do produtor, que vai passando de cadeia em cadeia alimentar. Ou também de organismo em organismo. Quando eu falo assim, passando de cadeia em cadeia alimentar, eu estou me reportando, por exemplo, a uma teia alimentar, que de fato é o que acontece na vida real. Várias teias alimentares estão intercaladas para poder desempenhar o processo de transferência de energia. Tá? E ali tem os decompositores. Dando agora nome aqui aos bois, para você poder entender isso aqui de fato, olha só, eu tenho o produtor, o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Como você pode ver, um come o outro. O consumidor primário come o produtor, consumidor secundário come o consumidor primário, consumidor terciário come o secundário e quaternário come o terciário. Patrick, poderia ter quantos consumidores? Cara, no máximo 4, tá? E você vai entender o porquê. Então, os consumidores comem a matéria orgânica proveniente dos produtores, tá? E quem vai entrar aqui como decompositor, que foi o que eu vi aqui, é fungo, bactéria e algas e alguns protozoários, entram aí nesse lance de decompor a matéria, tá? Então, aqui eu tenho um vegetal, eu tenho um grilo, eu tenho um sapo, eu tenho uma cobra, eu tenho uma águia. O grilo é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário, a cobra é o consumidor terciário e a água é o consumidor quaternário. Beleza? E é bem simples. Outra coisa interessante é com relação à teia alimentar. Na teia alimentar, você tem diversas cadeias alimentares interligadas entre si. Aqui você vê gafanhoto, cobra, sapo, preá, águia. E você percebe que o gafanhoto ele pode comer o produtor, a cobra pode comer o sapo, mas de repente pode comer o preá. Então, quando um organismo se alimenta de mais de uma fonte de energia, pode ter certeza que isso é uma teia alimentar, tá? Que é o que acontece na vida real. Aqui, galera, mais uma vez mostrando aqui o consumidor primário, secundário e terciário, o nível de energia também é algo fundamental. O nível de energia é onde a energia se encontra na cadeia alimentar. Então, os vegetais eles não são consumidores, é o primeiro nível de energia. Grilo, segundo nível de energia. Sapo, terceiro nível de energia. E cobra,
quarto nível de energia. Então, não confunda o nível de energia com o consumidor. O nível de energia é o organismo ao qual a energia está inserida, tá? O tipo de consumidor, isso vai depender muito de onde ele esteja na cadeia alimentar. O grilo, por exemplo, é o consumidor secundário. Só que ele ser consumidor secundário não tem tanta relação com o segundo nível trófico não, tá? Beleza? Desculpe, porque grilo é consumidor primário, não secundário, tá? Grilo é consumidor primário e olha só, primário e está no segundo nível trófico. Isso porque o primeiro nível trófico são os vegetais. Ok, gente? Então, basicamente, esses conceitos de cadeia alimentar e teia alimentar que eu queria que vocês soubessem, tá? Vem comigo aí para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre relações harmônicas e desarmônicas. Já dei spoiler aqui da próxima aula para vocês. Então, aguardo você na próxima aula aí sobre relações harmônicas e desarmônicas. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!